Olá, veja os destaques desta edição. Debate público discute incidência da tuberculose no Rio. Comissão de Esportes da Câmara faz vistoria em 2 instalações olímpicas. Dia Nacional do Circo é comemorado nesta segunda-feira. E o Câmara Rio Notícias começa agora. Comissão de Esportes e Lazer vistoriou o Parque Olímpico e o campo de golfe na Barra da Tijuca. Os parlamentares verificaram as condições das 2 instalações que são importantes legados dos Jogos de 2016. Essa é a segunda fiscalização da comissão, que promete continuar o trabalho nas próximas semanas. O lugar que foi palco de tantas lutas durante os Jogos Olímpicos, hoje precisa de outro tipo de combatente. A Arena 3 do Parque Olímpico sediou as competições de esgrima e taekwondo e agora é um grande espaço vazio. As arquibancadas foram retiradas há apenas 2 semanas, 7 meses após o término dos Jogos. Para cobrar o que estava no papel, a Comissão de Esporte e Lazer da Câmara, formada pelos vereadores Felipe Michel, professor Célio Luparelli e Ítalo Ciba, fez uma inspeção na arena, que é administrada pela Prefeitura. O projeto era construir 24 salas de aula, uma quadra poliesportiva e outras 2. A escola funcionaria em tempo integral e seria voltada para o esporte. A Prefeitura deu um prazo de 30 a 40 dias para que 3 quadras já estejam funcionando aqui neste local. Elas vão atender a crianças e jovens de projetos sociais das vilas olímpicas da cidade. Foi uma falta de planejamento, foi um erro da antiga gestão, foi um desleixo com a cidade do Rio de Janeiro e um desleixo com os atletas, com a população, pensando sempre, em primeiro lugar, com questões políticas. Nós temos que desprender de questões políticas. Temos que pensar na população, temos que pensar no legado olímpico e não num largado olímpico, conforme nós da comissão estamos acompanhando aí, estamos vendo que é o que deixaram para nós. A comissão também inspecionou o campo olímpico de golfe e gostou do que viu. A área de 1 milhão de metros quadrados tem apenas 5% de construção. Os outros 95% são de área verde. Ao todo, são 660 mil metros quadrados de vegetação nativa. Um orgulho para a empresa privada que administra, junto com a Confederação Brasileira de Golfe. A única queixa dos vereadores foi a falta de planejamento. Como o Comitê Rio 2016 só entregou o lugar aos novos donos em dezembro, eles não tiveram tempo de planejar competições para este ano. Foram 7 anos para se planejar, para se construir, para não chegar hoje e nós montarmos esse planejamento daqui para frente. E essa questão do golfe para a vida, nós da Comissão de Esporte vamos estar acompanhando, porque isso é uma questão que estava já num acordo antes das Olimpíadas. Então, nós, como da Comissão do Esporte, vamos estar acompanhando, vamos estar juntos. Isso é importante, essa parceria, para trazermos essas crianças, esses jovens, para essa inclusão social que é muito importante. A partir de maio, as escolas municipais terão acesso a tudo isso, através do projeto Golfe para a Vida. Os alunos vão poder praticar o esporte, com direito a lanche e transporte. Atualmente, apenas quem paga a taxa, que varia de R$ 50 a R$ 210, pode utilizar o campo. As inspeções da Comissão de Esporte e Lazer, que começaram na última semana, vão continuar. Na próxima sexta-feira, os vereadores vão voltar ao Parque Olímpico para vistoriar as outras 3 arenas, que agora são administradas pela União. Eles serão acompanhados pelo ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 4.500 pessoas morrem por ano vítimas da tuberculose no Brasil. Atenta a esses números considerados alarmantes, uma frente parlamentar composta por 33 vereadores realizou um debate público para discutir estratégias de combate à doença. Na chegada ao Palácio Pedro Ernesto, uma exposição alertava sobre a trajetória da doença no país. Dentro do plenário, a Frente de Combate à Tuberculose da Câmara Municipal exibiu um vídeo para marcar o Dia Mundial de Combate à Doença, durante um debate público que reuniu parlamentares, pacientes e médicos. Essa contribuição é a primeira e talvez mais importante logo no começo, mas naturalmente é possível pensar aqui em estimular o Executivo na elaboração de políticas públicas direcionadas para o combate à tuberculose e também aqui no processo legislativo buscar soluções que sejam de competência da Câmara no sentido de participar, de colaborar no combate à tuberculose. O Instituto dos Pretos Novos, na Gamboa, pode fechar as portas por falta de recursos. A instituição é responsável pelas pesquisas no sítio arqueológico constituído de escravos recém-chegados da África.
João Congo, Maria da Nação Moçambique, Gabriel Michicongo. Em uma das paredes do Instituto, a homenagem a alguns dos milhares de escravos africanos mortos no Rio de Janeiro durante os séculos 18 e 19, enterrados no cemitério dos Pretos Novos. Com o mandado de transferir do desembarque de africanos lá do centro do Rio de Janeiro para a zona portuária, no final do século XVIII, foi demandado construir um complexo de recebimento para esses africanos para serem escravizados. E você tinha uma estrutura de desembarque, um lazareto para cuidar desses indivíduos no sentido de das doenças não se proliferarem, né? Não do cuidado do africano, mas para que as doenças não se proliferassem. Depois eles eram levados para a rua de comercialização, que é a atual Rua Camerino, que era chamada Rua do Valongo. E dentro de uma lógica perversa, aqueles indivíduos que não sobreviviam à travessia e nem sobreviviam à quarentena, o período, né, de 8 dias que ficavam aguardando para serem classificados e direcionados aos seus senhores, futuros senhores, essas peças que eram perdidas eram depositadas aqui no cemitério dos Pretos Novos. O cemitério foi fechado em 1830, mas as ossadas continuaram por aqui. E em 1996, durante as obras de reforma em uma casa da rua Pedro Ernesto, na Gamboa, foram encontrados ossos humanos. Eram os primeiros sinais da descoberta do cemitério dos Pretos Novos. 9 anos depois, os donos da casa, que virou o sítio arqueológico, criaram o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, hoje ameaçado de fechar as portas. Há 21 anos atrás, né, fomos fazer uma reforma na nossa casa, que é aqui do lado. Encontramos ossadas, né, ossadas humanas, a gente ficou muito preocupado, inclusive ossadas de criança também, né? A gente olhou marcada dentária com um dentinho ainda nascendo, pespotando, e a gente ficou, meu Deus, será que houve uma chacina, uma coisa desse tipo, um serial killer? O Instituto recebe diariamente vários visitantes e é responsável por preservar a memória de um dos períodos mais obscuros da história da humanidade, através de exposições, palestras e debates. Além disso, há no local um trabalho de escavação, comandado por arqueólogos em busca de mais ossadas, que são catalogadas e encaminhadas para análise. Sem o repasse de cerca de 7 mil mensais, que era feito pela Prefeitura, o Centro Cultural corre o risco de fechar, o que representaria a suspensão do trabalho de escavação e o fim da memória de um período conhecido como Holocausto Negro. De acordo com a literatura, né, com os relatos de viajantes e sobretudo com o estudo do professor Júlio César, que escreveu um livro chamado A Flor da Terra, são de 20 a 30 mil corpos, isso registrado nas documentações. Mas hoje a gente tem aí uma perspectiva, uma estimativa mais alargada para 50 a 60 mil corpos. Eu não posso ficar aqui nas agrúrias de desespero de fechar um negócio de uma importância dessa. Por um outro lado, também eu não tenho condições financeiras para manter isso aqui aberto. Infelizmente, a Sedurp, que nos ajudava, ela não pode mais nos ajudar e a prefeitura tem que dar um jeito. Aliás, isso aqui é do município. Pelo menos um vereador já prometeu ajuda. Leonel Brizola disse que vai tentar, nos próximos dias, um encontro com Marcelo Crivella. A ideia é sensibilizar o prefeito para evitar o fechamento do Instituto. Aquilo ali é o nosso holocausto. É uma história que tem que ser contada para as próximas gerações, porque enquanto no nosso país, e existe, nós sabemos que existe, essa questão do racismo é grave no nosso país, enquanto esse país existir qualquer pingo de racismo, nós jamais teremos uma nação com igualdade, com respeito ao próximo e oportunidade para todos. Vamos agora às notícias desta segunda-feira do Diário Oficial da Câmara. Frente Parlamentar em apoio ao combate da tuberculose promoveu debate público para discutir o combate à doença. A iniciativa foi do vereador Alexandre Arraes. Outra frente parlamentar, a de Cultura e Comunicação, discutiu a agenda anual de trabalho. A frente é composta por 27 vereadores.
Projeto de lei dos vereadores Carlos Caiado e César Maia determina a divulgação dos preços pagos por medicamentos e serviços por parte das organizações sociais que atuam na área da saúde. O vereador Dr. Gilberto é autor de projeto de lei que obriga a presença de um profissional de Libras para atendimento público nas agências bancárias. Na página Vereador Responde, o DCM traz uma entrevista com o parlamentar Zico Bacana. Ele fala de seus projetos e desafios na Câmara Municipal. Hoje já não encontramos tantos picadeiros como no passado, mas as tradições circenses continuam vivas. No Dia Nacional do Circo, comemorado nesta segunda-feira, você vai conhecer um pouco mais do trabalho desses especialistas em levar alegria e emoção ao grande público. No picadeiro da Escola Nacional de Circo, desfilam jovens como Gabriel e Rafaela. Minha família não tem nenhuma tradição. Meu pai é advogado e minha mãe é bancária, então a gente não tem nada assim, um pezinho no circo. Não sou da família de circo, eu aprendi o circo em escola mesmo. Aqui não encontramos animais selvagens e nem famílias tradicionais, e sim jovens alunos de diversas nacionalidades e profissões que buscam o aperfeiçoamento profissional, como a argentina Sofia. Conheci alguns dos professores, o professor de Paragimão, Edson Silva, foi professor de meu professor na Argentina e já tinha certo reconhecimento lá, eu queria tentar treinar em outro lugar e eu vim para a escola por isso. A instituição federal, inaugurada em 1982, é administrada pela Funarte e abriga 55 alunos que recebem uma bolsa de R$ 2.500. Eles ensaiam 8 horas por dia durante 2 anos e no fim do curso, dado por 16 professores, saem com um diploma de técnico em arte circense. A escola abriga também 7 artistas através de um intercâmbio. É uma das escolas mais procuradas da América Latina. A gente recebe um aluno com mais experiência. O aluno já vem aqui num nível de treinamento em que o nosso desafio é até maior, é levar uma pessoa que já tem um bom nível técnico a alcançar voos maiores. Os primeiros circos chegaram no Brasil no século XIX. Eram famílias e companhias vindas da Europa. O ofício era transmitido de pai para filho, como aprendeu Latour, professor há 20 anos, que é da família Azevedo. Eu sou nascido e criado dentro de uma barraca de circo. Fui a 4ª geração de circo. Infelizmente, eu parei com o circo porque está sendo muito difícil tocar circo. Não existe mais terreno, tudo é caro, é muita exigência, é prefeitura, é corpo bombeiro, é muita dificuldade. Uma grande ruptura aconteceu nos anos 70, quando o circo passou a ser ensinado fora das famílias. Surgiram os primeiros cursos para a formação profissional. Nos anos seguintes, desenvolveu-se o modelo de companhias contemporâneas no mundo e no Brasil, que contribuíram para aumentar a visibilidade da arte circense e oferecer novas perspectivas aos profissionais. Um dos primeiros a dar um destaque nacional para o circo foi o palhaço brasileiro Abelardo Pinto, que ganhou de presente de aniversário, na data do seu nascimento, o Dia Nacional do Circo. Hoje, ele estaria completando 120 anos e, para celebrar esse dia, o Sindicato dos Artistas do Rio organizou esse evento na Praça Tiradentes, que homenageia um ícone do picadeiro, o palhaço Carequinha, que ganhou uma placa em seu nome, oficializando o ponto dos artistas circenses dentro do Teatro Carlos Gomes. Era aqui que eles se encontravam para negociar as apresentações e os cachês. Eu acho que o governo brasileiro, não é o do Rio de Janeiro, não, é do Brasil, deveria dar mais gás, mais força para o circo ter o seu espaço, ter o seu lugar, levando ele nos lugares mais pobres, nos lugares mais distantes das grandes tecnologias. A placa foi descerrada ao som de Carequinha. O evento também uniu famílias tradicionais do circo com a nova geração. Isso não pode morrer, né? Como dizia o nosso ícone do circo brasileiro, Carequinha, enquanto existir o sorriso no rosto de uma criança, o circo jamais morrerá. E eu me encantei, porque eu não sabia que era ser palhaço, ele me ensinou. E é muito bom, né, você fazer as pessoas rirem. Ao longo dos anos, o circo vem se modificando e se apropriando de diferentes artes. Agregou novos conhecimentos e se transformou para poder se adequar a uma nova realidade.
A escola tem passado por mudanças e a gente tem feito de uma forma, tem tentado fazer de uma forma que ainda valoriza o circo tradicional, porque ele tem que ser valorizado, é a história, é a base, mas a escola de circo tem se aberto mais para a junção de outras linguagens, que é o que transforma esse circo tradicional num circo mais contemporâneo. Mas as tradicionais palhaçadas ainda arrancam muitas gargalhadas. O picadeiro nunca saiu de moda entre a maioria da população brasileira. No ano passado, uma pesquisa sobre hábitos culturais realizada pelo Instituto Datafolha e J. Leiva revelou que é a arte menos sensível à escolaridade, ou seja, a mais democrática. Não há números precisos, apenas estimativas de que o país tem hoje cerca de 1.000 lonas de circo, que dão emprego para aproximadamente 25 mil profissionais. O número é a metade do que havia 10 anos atrás. Na falta de trabalho no Brasil, os artistas têm buscado a solução fora. O artista circense está acostumado a correr risco. E o primeiro voo, quando saem daqui da escola, tem sido para terras estrangeiras para integrar companhias internacionais, pois o Brasil anualmente exporta centenas de profissionais, mas ainda não tem o destaque na exportação de espetáculos. Acho que seria legal se a gente conseguisse mostrar mais nossa cultura e conseguir mostrar o circo brasileiro para o resto do mundo. Tem companhias que já são consagradas e que têm dificuldade de manter a sua verba. E isso também quer dizer que, assim, que não é fácil que novas companhias se formem. O que acontece é que a gente tem dificuldades inerentes assim, a cadeia produtiva no Brasil para a produção de novos espetáculos. E o circo é a mãe de todas as artes. E no coração dessa mãe sempre cabe mais um. Excusez-moi. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.